E oi mundo! Hoje eu voltei com textos importantes do Freud, textos importantes da psicanálise, textos que todo mundo deveria conhecer. Hoje eu voltei para falar sobre o texto A Transitoriedade, que é um texto do Freud de novembro de 1915, mas que ele vai publicar somente em 1916. É um texto profundamente marcado pelo um outro texto chamado Luto e Melancolia, que eu vou fazer um vídeo só sobre ele, que o Luto e Melancolia foi escrito antes do texto A Transitoriedade, mas só foi publicado depois. Mas na Transitoriedade a gente já vê ali os esboços, os indícios do que vai ser abordado no Luto e Melancolia. É importante comentar que esse texto ele é um forte referencial para o que seja a psicanálise, para o que seja a questão da ética psicanalítica, para falar sobre a questão do prazer e para além de um princípio de prazer e poder finalmente depois chegar no que é usufruir da vida. Esse texto ele é marcado já pelo tempo de guerra. A guerra em si ainda não tinha chegado na região do Freud, mas já o contexto de guerra já atravessava toda a região, né? Toda a Europa já sabia que ela acontecia, então meio que parava sobre. Bom, e neste sentido, essa obra do Freud vai nos levar para um passeio no campo, que ele tá fazendo com dois amigos, né? Um amigo taciturno, calado, e um poeta. E ele vai ficar extremamente intrigado com o fato do poeta não conseguir usufruir, não conseguir ver beleza naquela paisagem, não conseguir, de fato, aproveitar. E o poeta, ele vai interpelar o Freud no sentido de não tem como aproveitar, porque, tudo isso vai morrer. Quando chegar o inverno, isso vai desaparecer, as flores, as folhas, elas não passarão de restos e não haverá mais nada. Então não há por que, ver beleza nisso, né? Tudo vai se destruir. E o Freud vai pensar nessa outra possibilidade, essa sendo uma das posições diante da transitoriedade, que é né? Já que vai durar pouco, não vou dar valor, né? E a outra que ele vai colocar em questão é a negação completa da transitoriedade, que é mais aquela outra posição de não, é impossível que tudo isso vá acabar, não, há de ficar de alguma maneira, há de ser eterno, há de ficar para sempre, de alguma maneira vai sobreviver, de alguma maneira estará ali, né? Não tem com o que se preocupar. E o Freud vai levantar que o doloroso também pode ser o verdadeiro, né? Que a vida, ela tem sua questão, sua parcela bastante intensa de dor e que isso inclui a vida, inclui a realidade freudiana, né? E ele vai argumentar justamente que, não é porque algo vai acabar que não se tenha valor, mas justamente porque vai acabar que este algo pode ter um valor ainda maior. Já levantando um pouco a questão freudiana de que não é a duração temporal da coisa que faz inscrição no aparelho psíquico, que encontros pequenos podem ter grandes efeitos, que encontros de curta duração podem ter implicações, impressões importantes na vida da pessoa e a vida da pessoa ali se reorganizar, se reordenar. E nisso ele vai sustentar a ideia de, tudo bem que isso vai morrer, faz parte, né? A morte faz parte, mas não é por isso que você não precisa aproveitar. Óbvio que isso não vai fazer efeito ali no amigo poeta, porque em certa instância todos sabem, né, que vai ter fim as coisas, né? E aí que o Freud vai avançar no nível teórico e ele vai se perguntar, né, diante disso, diante do que tá dado, da realidade, do ponto de vista psíquico, então o que está em jogo, né? O que de fato ali está em questão, o que está gerando algo
gerando esse não usufruir do belo, não usufruir da coisa, não usufruir da relação, não usufruir. E ele vai falar de uma antecipação do luto. Então ele vai colocar, bom, se o sujeito dá valor a algo, ele admite em certa medida que ele vai ter que lidar com a perda deste algo quando este algo chegar ao fim. Então, poder amar, poder se colocar numa relação, poder usufruir da beleza de um quadro, da beleza de um álbum, da beleza das flores, da beleza do corpo, de fato poder usufruir, ele estaria ligado justamente a, em certa medida, lembrar que há de se perder, em certo momento vai se perder, vai se acabar. E uma saída para evitar isso é justamente não se colocar a sentir, né? Então, se você não se entrega para a relação, se você não se entrega no sentido de um trabalho que de fato pode fazer infeliz, se você não se entrega para o laço, né, para a experiência, tá mais garantido, porque você já tá no lugar de perda. Você já tá no lugar de que ali, imaginariamente, você vai sofrer menos. Porque o risco de você, construir algo com alguém, o risco de você dizer ao outro que gosta dele, o risco de você investir de fato num trabalho que lhe é importante, numa ideia, investir em um bem material que, pode quebrar, vai quebrar em algum momento, ou que pode ser usurpado. Questão, é risco. Você se abre no sentido afetivo, no sentido de energia, né? E que uma boa maneira é manter o blasé, o morno, né? Não se entregar. Então, neste lugar de resguardo, neste lugar do qual você não usufrui, fica muito mais fácil, porque, ali você não tem tanto risco, né? Ali já está garantido que, minimamente, se você se entregar menos, a dor e o sofrimento, teoricamente, vão ser menores, né? Então, se trataria ali de uma revolta psíquica contra o luto, né? Se protege do luto justamente a partir de não fazendo aposta, né? Não indo pro desconhecido, se agarrando no que já se tem, né? Mesmo que seja muito pouco, porque não é deste lugar, pensando que o Freud está falando ali de uma economia psíquica. E pensando em economia psíquica, o Freud ele vai justamente poder argumentar sobre a questão da libido, né? Então ele vai trazer assim, humanos, né? Eles têm uma energia amorosa, um limite amoroso, que Freud denomina de libido. E esse libido, quando muito pequeno, ele tá em si mesmo, né? Tá no próprio sujeito, e à medida que vai se crescendo, este libido vai encontrando ali outros objetos, outras relações, outros investimentos. Que bom, né? Este é um movimento. A saúde psíquica freudiana tem a ver justamente com poder se permitir abrir a circulação da libido. Nesse texto, a transitoriedade, ele vai falar da libido a partir deste lugar de quando você não investe, no sentido de não usufruir do belo, ou não usufrui da relação, você ali mantém uma parte salvaguardada. Então, teoricamente, você estaria em menos risco. O Freud vai retomar um pouco essa concepção, nos questionando, né, nós leitores, mas qual é o problema, né, se um desastre natural vier e acabar com tudo, qual é o grande problema se, uma civilização vier e acabar com a nossa, isso de fato tiraria o valor de tudo que foi vivido ou não? E de novo, pensando que pro Freud aqui importa muito que ele não está falando da duração da coisa material, ele está falando da inscrição psíquica, no sentido de acabando ou não, tendo encontrado o seu fim ou não, ali teve um algo, teve um encontro que fez um laço e que a partir desse laço tocou. E
que a gente de fato pode investir, a gente pode fazer apostas, a gente pode trabalhar para aumentar nossos laços, nossas relações, né? Poder de fato usufruir, mas que, bom, para isso a gente precisa estar disposto também a dar conta do luto, né? A fazer de certa maneira essa economia libidinal, que é o que o Freud vai trazer nos textos do mesmo período. Bom, nisso a gente entra para um ponto um pouco mais complicado, que depois eu vou abordar melhor no texto sobre luto e melancolia, mas está presente numa condensação, que é o eu sou, né? Nós, sujeitos, somos feitos do encontro, nós sujeitos somos feitos no e com o outro, né? Então, nossas escolhas amorosas, nossas escolhas de trabalho, nossas escolhas de projeto, nossas escolhas de rolê, nossas escolhas de drogas, não são aleatórias, elas dizem sobre nós e nós nos constituímos nisso, nós nos constituímos neste encontro, né? Então, perder algo de certa medida é também perder a si mesmo. Tanto que um processo de luto é, de fato, você poder elaborar ali o que de ti, de certa maneira, foi perdido. E que não foi perdido porque já era seu, só que agora você já não tem mais o objeto no qual se sustentava aquilo que você acreditava que era do outro. Vamos mais devagar. Essa ideia de como, ótimo, isso casais se parecem, e bom, sim, mas não é aleatório, é uma questão de escolha, né? É uma questão de algo de mim ali diz, algo desta outra pessoa diz sobre mim, diz às vezes sobre coisas que eu ainda nem consigo colocar em palavras, mas estão ali, né? Eu gosto muito de como eu sou quando eu estou com você. E quando tem essa separação, seja a separação, bom, o final de um emprego, o final de uma relação, o final de uma fantasia, o final, o sujeito, ele tem que lidar com esta libido, que neste texto Freud ainda não vai argumentar direitinho quais são os caminhos dessa libido, isso ele deixa no texto Luto e Melancolia, mas ele já diz, vai ter que administrar essa libido e, de certa maneira, poder reconhecer o que deste outro era meu, né? O que ali era algo meu. Bom, o outro fazia, mas era algo que dizia sobre mim. Eu tava com o outro, não apesar das coisas que ele fazia, mas justamente por causa dessas pequenas coisas que ele fazia, que nos remete de novo a essa questão. Eu gostava da minha relação, gosto de como eu me sinto com você, né? Então, o processo de elaboração do luto, ele passa muito por aí, ele passa deste lugar mesmo que você reconhece que de fato não se tem mais o objeto, seja ele material ou não, né? Uma relação, um objeto, uma fantasia, uma pessoa, sim, a coisa, né? Mas que se guarda algo dela, né? Que em si tem algo dela, assim como muito provavelmente algo de ti está neste outro, estará ali inscrito. E é isso que o Freud vai levar em tanta consideração quando ele vai falar no texto da transitoriedade. Não é sobre a duração em termos de quantidade, não é sobre a duração no sentido de precisa durar para sempre, é mais usufruir, tem a ver com poder vivenciar a coisa, botando no cálculo que vai perder, que vai terminar, mas que isso não é motivo para não ir, para não investir. Isso, a cálculo de consciência é sempre mais fácil, né? A gente fala, não, tudo bem, não vou perder. A questão é fazer esse cálculo ali no inconsciente, né? De, bom, ok, me entregar para essa relação, né? É um risco que, sim, pode dar extremamente errado, mas sentir faz parte. Sentir faz parte disso, circular faz parte disso. É deste lugar, é no lugar mesmo de qual o
texto freudiano da transitoriedade é sobre um se permitir sentir, mesmo que venha algo depois, mesmo que qualquer final que seja ali se inscreva. No próximo vídeo, o de Luto e Melancolia, eu quero abordar um pouco mais sobre essa questão dos caminhos da libido a partir da perda do objeto, né? De fato, ok, quando o objeto se perde, quando desencontra, quando de fato chegou ao fim, seja qual fim for, os caminhos que essa libido ela vai tomando, que é de fato o processo de elaboração do luto. Mas, enquanto o texto de hoje, a transitoriedade, o grande indicativo freudiano é justamente sair da morte. Então, sair da repetição, se precipitar, não ter certeza, mas, bom, sim, né, viver aquela emoção, aquele sentimento, poder estar em relação, poder ir ao desconhecido, diminuir os momentos que se fica muito pensando e pouco fazendo, diminuir os momentos em que de fato não se move ou não se usufrui com medo da certeza de que uma hora tem fim. É isso, para quem gostou, compartilha, dá like e até a próxima.